Tema de hoje: igreja, lugar da habitação do Espírito Santo. Eu tinha falado aqui que talvez a semana passada seria a última mensagem desta série, mas esta semana veio em meu coração essa questão do Espírito Santo. Eu não poderia deixar de falar sobre a habitação do Espírito Santo, que somos nós. Quando eu falo aqui igreja, entenda, igreja, como nós vimos aqui semana passada, igreja do grego eklésia, quer dizer uma reunião, um ajuntamento, gente que é tirado de fora ou de dentro para fora. Por que tirado de dentro para fora, ou na verdade de fora para dentro? O que quer dizer isso? Essa questão do mundo, de sair do mundo e vir para a presença de Deus, de sair do mundo e se tornar corpo de Cristo Jesus nesta terra. E esse corpo que é formado por, segundo a Bíblia, crentes, pessoas que entregaram sua vida para Jesus, pessoas que entenderam o propósito de servi-lo, de amá-lo, de recebê-lo, de viver comunhão com Ele. Igreja é a comunidade daqueles que creem em Jesus como seu único e suficiente Salvador. E se nós olharmos para a Bíblia, irmãos, por nós mesmos, provavelmente nós jamais nos voltaríamos para Deus, jamais nos libertaríamos dos nossos pecados, mas Deus, na sua infinita misericórdia, Deus é bom, Deus é maravilhoso, sua misericórdia dura para sempre, e por causa disso é que Ele nos chamou, Ele nos atraiu. O texto da palavra da crucificação, o apóstolo Paulo em Coríntios, ele fala isso, ele fala que nós fomos atraídos. Aqueles homens e mulheres, alguns deles rejeitaram o sacrifício de Jesus, mas outros homens e mulheres que também estavam lá, olharam para aquele sacrifício e entenderam o propósito de serem atraídos por aquele amor, por aquela misericórdia que Jesus expressou na cruz do Calvário. Então, quando eu falo de igreja, igreja somos nós. Igreja não são quatro paredes. Igreja somos nós fazemos parte da igreja de Cristo. Por isso, nós somos a habitação do Espírito Santo. Ele habita em nós. A Bíblia, Jesus disse que é Ele quem convence as nossas vidas. João capítulo 14, acompanhe aqui no telão, versículo 15. Jesus disse o seguinte para os seus, para a sua futura igreja na época: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Versículo 16, Jesus disse: e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro. Interessante essa expressão. Para quê? Para estar com vocês sempre. Versículo 17, o Espírito da verdade. Olha o que Jesus diz: o mundo não pode recebê-lo. Por quê? Porque não o vê e nem o conhece. Só quem tem Jesus é que o conhece na sua plenitude. Ele disse ainda: mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês. E naquela época Jesus estava ministrando, disse: estará com vocês. Hoje, depois que Jesus morreu, ressuscitou, naquele Pentecostes, o Espírito agora habita em nós, graças a Deus, né? Versículo 18, Jesus diz: não os deixarei órfãos, eu voltarei para vocês. E a gente aguarda esse retorno maravilhoso do nosso Jesus, né? Versículo 19, dentre pouco tempo o mundo não verá mais vocês, vocês porém me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Versículo 20, olha o que Jesus está dizendo acerca do futuro: naquele dia compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Interessante isso aqui.
Porque tem muita gente que diz que ama Jesus, que está com Jesus, que anda com Jesus. Mas na verdade Jesus falou o seguinte: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, pratica, esse é o que ama Ele. Aquele que me ama, Jesus disse, será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a Ele. Versículo 22, disse então Judas, não o Iscariotes: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Versículo 23, respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a Ele e faremos morada nele. Versículo 24, aquele que não ama, não obedece às minhas, aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. E tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês. 25, mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar de tudo o que eu lhes disse. 27, Jesus falou: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, não tenha medo. O que Jesus falou para os seus discípulos? Vocês vão receber essa presença gloriosa que o Pai vai enviar, esse conselheiro, esse que vai andar com vocês, esse que vai se unir a vocês, que vai habitar agora em vocês. Lembre-se, antigamente a presença de Deus, o Espírito de Deus, ele habitava em tabernáculos, em lugares específicos que Deus tinha falado para o seu povo. Depois ele começou a habitar dentro de um templo. Aí com Jesus vindo, Jesus disse, ele agora, esse Espírito, Paulo também escreveu sobre isso, esse Espírito agora não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Esse Espírito agora habita em vocês, em nós. É Ele que nos convence, é Ele que nos capacita, é Ele que intercede junto ao Pai por nós. Esse é o Espírito Santo, nosso Deus. E quando a gente fala de Espírito, nós que somos humanos hoje, ainda somos moldados, feitos de Espírito, alma e corpo. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, acompanhe aqui, o texto diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O que o escritor aqui está dizendo, Paulo, à igreja da Tessalônica? Gente, hoje você ouve isso muito por aí. Deus só quer o teu coração. Não importa o que você faz de errado. O importante é que você aceita Jesus, você está salvo. Ao contrário disso, Paulo está dizendo, depende de nós. Nós precisamos lutar contra o pecado, lutar contra o mal, lutar contra as coisas ruins que nós pensamos em falar. Nós precisamos lutar. Pastor, mas é difícil. Sim, por isso que a presença do Espírito Santo em nós nos capacita, nos fortalece e nos leva a viver assim. Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. O que o apóstolo também quis dizer com isso, ou o escritor de Hebreus, que alguns atribuem ao apóstolo Paulo? Quando você ouve a palavra de Deus, ela tem esse poder de nos confrontar,
de nos mostrar a verdade. Resta saber se as pessoas que ouvem, que leem a palavra de Deus, essas pessoas elas entendem o que é a verdade e começam a praticar a verdade. Essa questão que o escritor de Hebreus está dizendo é o seguinte: gente, a palavra, ela existe justamente para nos moldar. E o Espírito, quando ele habita em nós, ele nos leva a entender, desde que a gente queira. O que exatamente significa essa expressão aqui, corpo, alma e espírito? O corpo físico, os 5 sentidos que nós temos, né? Visão, audição, paladar, olfato e o tato, ele passa a se conectar com esse mundo. Nós nos conectamos com este mundo através do nosso corpo físico, mas um dia esse corpo físico, ele vai acabar. A alma e o espírito, eles estão mais conectados e são difíceis de se separar um do outro. A alma é a parte de nós que se conecta com as pessoas, que nos leva a ter contato com os nossos semelhantes. E o espírito é a parte que nos conecta com Deus. Ou seja, por isso que a palavra nos diz que o Espírito testifica com o nosso espírito de que nós somos filhos de um Deus vivo e poderoso. Só quem acredita nisso é que vive, que se envolve na presença de Deus, na sua palavra. E o corpo, a nossa alma, ela precisa de regeneração. Nós precisamos entender que o Espírito Santo, quando ele habita em nós, ele quer nos capacitar para que a gente possa verdadeiramente viver uma vida nova. As coisas velhas têm que passar, e aí a gente precisa se conectar com o Espírito Santo. O bom disso tudo é que em todos os cultos, todos os lugares que tiverem 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, o Espírito Santo está presente, está agindo. Só não sente quem não quer. Quem quer, com certeza, num culto como esse, a palavra entra, a palavra ela capacita, ela às vezes até confronta, mas a pessoa se sente como aquele que precisa mudar de vida, ele muda de vida, porque o Espírito nos leva a isso. E Jesus, no seu papo, na sua unidade, nos seus momentos que ele tinha com os seus discípulos, Jesus, ele disse para eles: olha, eu não vejo a hora de voltar ao Pai, porque se eu não voltar ao Pai, o Espírito não vai vir, eu preciso ir para ele vir. E ele explicou muito bem isso. Eu quero ler com você que trouxe a palavra aí, livro de João, no capítulo 15. Glória a Deus. João capítulo 15, é um texto muito conhecido quando fala da videira e tal. Glória a Deus. Versículo 26 e 27, que nós vamos completar o texto no capítulo 16. João capítulo 15, versículo 26. Como eu disse, Jesus no papo com os seus discípulos, ele disse: quando vier o conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade, que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. Versículo 27. Versículo 27. E vocês também testemunharão, porque vocês estão comigo desde o princípio. Capítulo 16, agora versículo 1, Jesus disse: eu lhes tenho dito tudo isso para que vocês não venham a tropeçar. Versículo 2, vocês serão expulsos das sinagogas. De fato, virá o tempo quando quem os matar
pensará, obrigado, que está prestando culto a Deus. Pausa aí, o que Jesus estava falando? Lembra de Paulo? Paulo, quando viu ou assistiu à morte de Estevão, ele achava que ele estava fazendo certo. E Jesus aqui, ele já cantou a bola, falou: vai chegar um tempo que vocês vão ser expulsos das sinagogas, virá o tempo que quando alguém matar vocês, ou algum de vocês, ele acha que vai estar prestando um culto a Deus. É interessante isso. Vamos lá, versículo 3. Farão essas coisas porque não conheceram nem o Pai, nem a mim. Versículo 4. Estou lhes dizendo isso para que quando chegar a hora, lembrem-se do que eu os avisei. Não lhes disse isso no princípio, porque eu estava com vocês. Aí Jesus fala da obra do Espírito Santo, versículo 5. Agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta: para onde vais? Por quê? 6. Porque eu falei estas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Mas, versículo 7, eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Versículo 8, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Versículo 9, do pecado, porque os homens não creem em mim. 10, da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. 11, e do juízo, porque o príncipe desse mundo já está condenado. Pausa aí, Jesus declarou antes dele morrer na cruz: o príncipe desse mundo, o diabo, já está condenado. O diabo lutou, o diabo tentou atrapalhar, mas Jesus foi até o fim, morreu na cruz, venceu a morte, venceu o pecado, ressuscitou, aleluia. E a declaração dele se cumpre até hoje: o diabo, o príncipe desse mundo, já está condenado. Ele pode andar por aí, ele pode zanzar por aí, ele pode atentar contra nós, mas ainda assim, se nós estivermos firmes com Jesus, cheios do Espírito Santo, o diabo, ele chega para nós, mas ele foge. Ele vem por um caminho, mas ele foge por 7. Por quê? Porque a presença de Deus, o Espírito de Deus, o poder de Jesus, a autoridade e poder está sobre a sua igreja, aleluia. Nós somos a igreja do Senhor nessa terra, aleluia. A Ele toda a honra e glória. Glória a Deus. Versículo 12. Tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. 13, mas quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda a verdade. Ele não falará de si mesmo, Ele falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Versículo 14, Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Versículo 15, tudo que pertence ao Pai é meu, aleluia. Ou seja, não sobrou nada para o diabo. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Por último, 16, Jesus disse: mais um pouco e já não me verão, um pouco mais e me verão de novo. E realmente, se a gente pode entender por dois lados esse último versículo. Jesus disse: por um pouco vocês não vão me ver. Por quê? Porque eu vou acabar morrendo e a maioria vai sumir, mas depois vocês vão me ver. Para nós, a gente sente hoje a presença de Cristo, mas um dia nós ainda vamos poder vê-lo, contemplar e adorá-lo, né? Quando a gente se converte, esse Espírito Santo, ele passa a habitar em nós. Nós somos habitação. Então por isso que a gente tem que tomar cuidado hoje, no século em que vivemos, século de muita imoralidade, bestialidade, imbecilidade. Eu brinquei aqui, inclusive, na quinta-feira passada, depois da ministração do pastor Paulo, eu disse, o tema da mensagem deveria ser, como tem crente burro hoje em dia.
Porque a pessoa se diz cristã, a pessoa se diz que serve a Deus, que ama a Deus, mas ele não pratica a palavra. Ele citou o texto de Josué. Deus falou para Josué: eu estou contigo, eu te sustento, eu te fortaleço, somente seja fiel, pratique o que o seu antecessor Moisés fez. Ele foi um cara fiel, ele foi um cara que serviu, que amou. Seja assim. Se você for assim, você vai ser bem sucedido em tudo que você fizer, mas é preciso tomar um posicionamento. E você vê nos dias atuais, nós vemos hoje que as pessoas que se dizem cristãs, parece que elas não expressam o mínimo esforço de fugir do pecado, de ficar firme. Irmãos, ser cristão não é fácil. Eu já disse isso várias vezes. Se fosse fácil, essa igreja aqui estava super lotada, a gente ia ser de ter 10 cultos no domingo. Mas não é fácil. Por quê? Porque é preciso abrir mão de algumas coisas. É preciso abrir mão do pecado, é preciso tomar uma atitude de fé, de vida, é preciso ouvir a voz do Espírito Santo. Meu irmão, se você está aqui hoje, se você já recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, amém? Ninguém diz que Jesus é o Senhor e Salvador de sua vida a não ser pelo Espírito. Então no dia que você fez isso, você recebeu uma nova vida, o Espírito Santo passou a habitar em você. Então passe a ouvir mais o que o Espírito Santo fala no teu coração do que a televisão fala. A televisão hoje, ela é formadora de opinião. Na pandemia teve gente que morreu por causa da informação da televisão. Muita mentira, muita manipulação. Ouça o Espírito Santo. O Espírito Santo é que te revela, o Espírito Santo é que fala, o Espírito Santo é aquele que habita em nós. E o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Coríntios, ou aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, acompanhe aqui. Paulo disse o seguinte: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Olha o que Paulo está falando, irmão, para a igreja. Eu vou repetir aqui: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? 20, vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. E esse é o problema que a gente está vivendo hoje, porque, como eu digo sempre aqui, igreja virou uma espécie de empresa que oferece serviços, que as pessoas negociam, que as pessoas fazem trocas. Então a pessoa vai na igreja para pedir bênção. Eu falei semana passada aqui, a maioria dos cristãos de hoje vão para a igreja para pedir coisa. Pastor, é errado isso? Não, mas ir para a igreja em função disso, e depois que são abençoados, como muitos no passado eram abençoados, antes de Jesus eram abençoados por Deus, qual é a primeira coisa que a pessoa faz quando ela é abençoada? Na maioria dos casos se afasta de Deus. E infelizmente a gente está vivendo um tempo que as pessoas vão para a igreja para buscar as coisas. Aí você fala para ela, como disse o escritor de Hebreus, a palavra, ela tem essa capacidade de cortar dos dois lados. Essa palavra, ela separa a junta de medulas. O que ele quis dizer? Essa palavra tem poder, e se você ouvir essa palavra e ela entrar no teu coração, ela pode mudar a história da tua vida. O problema é que as pessoas ouvem por um ouvido e saem pelo outro, porque aquilo que está se falando, você precisa mudar de vida. Ah não, mas eu quero mudar de vida. Isso, você precisa fugir do pecado, resistir ao diabo. Não, mas espera um pouquinho, eu vim aqui para ver a minha vida financeira, eu vim aqui para resolver o meu problema sentimental, preciso arrumar uma mina, um mino, tudo bem. Mas em primeiro lugar, quando você entrar dali para frente, dali para dentro, quando você entrar,
creia, Deus já está aqui. E se Ele está aqui, coisas tremendas vão acontecer. E o legal é que o mesmo Deus que está aqui é o mesmo Deus que está em nós. Então quando a gente entra, quando a gente se une, é como o carvão lá no churrasco que você acende. Se você pega um e acende, ele fica aceso. Os outros, quando você encosta, eles vão se aquecendo. O fogo vai pegando e vira aquela brasa legal. Cristão é assim. Quando eu vou para a igreja, eu me uno ao meu irmão. Por isso que nós somos igreja, por isso nós fazemos parte do mesmo corpo. A gente se une, a gente ora uns pelos outros, a gente deixa o Espírito Santo habitar e realizar a obra que Deus quer fazer em nós e através de nós. Isso é igreja. Quando você é cheio do Espírito Santo, quando você tem essa presença, quando você entende quem é essa presença dentro de você, Ele passa a nos revelar as coisas de Deus. Por isso que eu disse há pouco, para de assistir televisão, para de ouvir o que a mídia fala. Ah, pastor, mas a gente está em crise. Eu estava lendo hoje de manhã, as pessoas reclamam que o preço, claro que existe a diferença de valor de moeda, mas ainda assim, estava lendo hoje de manhã que o preço do litro de combustível nos Estados Unidos chegou a $5, 1 litro. 5 vezes 5, R$25 custa 1 litro de gasolina hoje nos Estados Unidos. E no Brasil custa 6 e pouco, em alguns lugares 7. E o povo ainda reclama que as coisas estão caras. Meus irmãos, nós acabamos de sair de uma pandemia. Essa pandemia trouxe uma crise. Tem países aí que as pessoas não têm o que comer. Eu estava assistindo essa semana uma pequena entrevista de uma repórter que trabalha, acho que na Jovem Pan, aqui em São Paulo, e ela é cubana, ela veio para cá com 12 anos, e ela estava dizendo, perguntaram para ela, escuta, é mito esse negócio de Cuba, tal, falta comida? Ela falou, meus avós ainda moram lá hoje. Aí meu pai e minha mãe, quando a gente veio para cá, ela é formada, se formou aqui, ela falou, quando meu pai e minha mãe veio para cá e tal, eles ficaram lá. Nós, a minha mãe, o meu tio, a gente se reúne todo mês, nesses últimos anos, para mandar dinheiro para eles comprar as coisas. Agora, não adianta mandar dinheiro mais, porque não tem o que comprar. A gente está mandando coisas básicas, como pasta de dente, sabonete, papel higiênico, coisas básicas, nós estamos mandando para eles todos os meses, para eles sobreviverem, porque não tem o que comprar lá. A situação é crítica. Eu estou falando de alguém que nasceu em Cuba, que conhece a história e tem gente morando lá. E aí as pessoas começam a reclamar que aqui as coisas estão caras sim, mas a gente ainda tem coisa para comprar. A situação está difícil, mas ainda assim, a crise está aí, mas ainda assim, a pandemia está querendo voltar, mas ainda assim, nós temos um Deus vivo e poderoso, que habita em nós, que sustenta as nossas vidas. O problema não está na pandemia, na dificuldade, isso aconteceu em várias épocas do mundo. O problema está nos cristãos, que estão tão ligados nesse mundo, que estão esquecendo de se conectar com Deus. Meu irmão, quando você está conectado com Deus, todo dia, toda hora, Deus te revela, Deus fala para você coisas que os outros não sabem. Por quê? Porque eles não têm o Espírito, eles não entendem. Por isso que Paulo, escrevendo 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, ele escreveu isso, é um texto que eu amo muito. Ele diz, todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. E eu tenho plena convicção que Deus me ama, e eu tenho plena convicção que Deus te ama. É por isso que Ele preservou a gente, nós estamos aqui hoje. Ele ainda escreveu assim, mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. Por que tem crente que vive com a cabeça baixa, triste? Porque ele não ouve a voz do Espírito. Deus está querendo revelar para mim e para você todo dia. Pode sair para trabalhar,
faça a sua parte, deixa o resto comigo, que eu sou o seu Deus e eu te sustento. O problema é que as pessoas saem de manhã, elas não ouvem o Espírito, ela ouve o rádio. Aí o rádio, quando ele liga na notícia, o que diz lá? A crise está difícil, aumentou o preço disso, onde nós vamos parar e tal. Estava conversando com o pastor Bob terça-feira passada, um dos irmãos lá falou assim, você viu o preço do litro de óleo? Está R$10, e realmente está caro, aqui em Mogi está R$11 e tal. Aí a gente começou a falar do preço do arroz, do preço do feijão, aí no final a gente falou assim, mas ainda assim, o pastor Bob falou, eu não sei como, mas Deus manda e não falta comida nesse lugar. Não falta comida na mesa daqueles que estão conectados com Deus através do seu Espírito. De alguma forma Ele move, Ele manda. Se Ele mandou um corvo levar carne para Elias, você acha que Ele vai deixar a gente passar fome? O problema é que a gente tem que esquecer o mundo, se desligar do mundo e se conectar com Deus. Por quê? Porque Ele vai me capacitar. E Paulo ainda disse aqui, Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que está nele? Da mesma forma, ele dá um exemplo, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, eu e você, aleluia, amém? Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas recebemos o Espírito procedente de Deus. Para quê? Para que a gente recebe esse Espírito? Ele explica, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Você levantou hoje de manhã, quem levantou hoje de manhã e tomou café, comeu pão? No meu caso só café e tal, mas tem gente que comeu bolo, como é que fala lá, o salgadinho, pão de queijo, exatamente, frios, sucrilhos, Kellogg's, com leite. Tudo isso aconteceu por quê? Porque Deus tem provido as nossas vidas. Versículo 13, o que o apóstolo disse aqui? Dessas coisas que Deus tem provido, dessas coisas que Deus tem nos dado gratuitamente, o ar que respiramos, podemos levantar de manhã, movimentar os braços, os nossos olhos abrem, Como eu disse ontem lá no jantar de casais, quando a gente acorda de manhã e ouve o alarme do relógio tocando, ou mesmo quando você desperta, é sinal de que você está vivo e Deus te deu uma oportunidade de você viver aquele dia intensamente, Então quando a gente entende isso, quando o Espírito nos revela, dessas coisas nós falamos. O mundo está em crise. O mundo está em crise, mas eu não, porque eu estou em Cristo. Como assim? Não, eu não acredito em crise, porque eu tenho um Deus, e a gente canta aqui, eu tenho um Deus, vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Aí que canta isso, fica todo emocionado, Oh, aleluia, é verdade. Aí acabou o culto, ele vai para casa, começa a segunda-feira, aí ele fica sempre, ai meu Deus, como é que vai ser hoje? Ai Senhor, meu Deus, e agora Senhor, como é que vai ser, meu Deus? Você acabou de cantar, que você tem um Deus, que não vai deixar essa luta. Em vez de você falar disso, você entra no meio, você está tão conectado com o mundo, que você fala as coisas que o mundo fala. E nós somos escolhidos de Deus para ser a luz, para dar sabor, para ser o sal na vida das pessoas. Disso nós falamos, versículo 13. Não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Versículo 14,
quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus. Por quê? Porque eles são loucura. Não, isso que você está falando é loucura. A crise está aí. Olha o preço das coisas. Meu Deus, você é louco. Não, eu não estou em crise. Eu estou em Cristo. Deus há de suprir. Eu estou trabalhando, vivo honestamente. Estou fazendo minha parte. Eu creio que eu tenho um Deus que Ele vai suprir. Ele vai fazer um milagre se for preciso, de alguma forma. É isso que eu tenho que viver. Se eu estou vivendo no Espírito, se eu estou ouvindo o que o Espírito está falando no meu coração. E o que ele está falando? Nada mais, nada menos do que está escrito nessa palavra aqui, nesse livro sagrado. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois eles são loucura, e não é capaz de entendê-las. Por quê? Porque essas coisas são discernidas espiritualmente. 15, mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois, diz o escritor aqui, o apóstolo Paulo, quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Antes de tudo, Deus já existia, Ele já era Deus, Ele continua sendo Deus, ponto. Então ninguém conhece a mente de Deus a não ser o Espírito, e Ele quer revelar para nós. Por isso que Paulo falou, nós, porém, temos a mente de Cristo. Que quem tem a mente de Cristo, ele foge do pecado, ele acredita no amanhã. Posso crer no amanhã. Por quê? Porque ele vive. Como é que vai ser o meu amanhã? Não sei. E se eu morrer amanhã? Não tem problema, eu vou estar na presença do Senhor. E se eu não morrer amanhã? Vou continuar trabalhando, porque eu sei que tem um Deus que está comigo, e ponto. É isso que o Espírito quer revelar para a gente. Parte disso e muito mais, todos os dias. Mas a gente só está conectado com Deus, com Cristo, com o Espírito, no culto. E olhe lá quando vem para o culto e presta atenção. Por isso, meu irmão, minha irmã, tome cuidado para não entristecer a pessoa do Espírito Santo, que habita, eu vou repetir aqui, habita em mim e em você. Amém? Efésios capítulo 4, versículo 30, o apóstolo Paulo escreveu: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Aleluia! Lembra quando eu falei aqui que felicidade não é um alvo, felicidade não está no dinheiro, felicidade não está nas coisas, felicidade é um estado de espírito. Eu estou feliz, por quê? Porque era para eu ser condenado à eternidade longe de Deus, e Jesus veio e deu a sua vida na cruz do Calvário por mim. Ele escreveu o meu nome no livro lá nos céus. Ele vai voltar para buscar a sua igreja, e se eu não participar desse arrebatamento, ainda assim, se eu morrer antes do arrebatamento, eu vou me encontrar com Jesus nas nuvens. Ele que me deu a vitória, Ele já deu a vitória. Por isso a gente tem que tomar cuidado com o que nós falamos, com o que nós vivemos. Você pode ser feliz hoje. O Romanos 14, 17, Paulo falou sobre isso. O reino de Deus não é comida nem bebida. Tem gente que só fica feliz quando está comendo e bebendo. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Você pode ser feliz hoje? Ah, pastor, mas você não sabe, entrei aqui hoje tão triste. Irmão, mas o Espírito Santo agora pode alegrar o teu coração e tirar essa tristeza. Irmão, não tem tem vontade, desejo, fé, crença. O Espírito Santo está habitando na tua vida, e Ele quer te revelar, Ele quer abrir teu coração, Ele quer te mostrar verdades que vêm dos céus para a tua vida. Resta saber se você quer. O Espírito Santo é tão maravilhoso que a palavra diz que Ele intercede por nós. Eu vou citar, você conhece esse texto, Romanos 8, 26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Pausa aí aquele que fala, quando eu vejo essa questão aqui de oração, eu tenho visto que no século 21, o vocabulário
de oração de muito crente é bem curto, é bem reduzido. Por exemplo, no final da ceia, eu sempre falo assim: irmão, adora a Deus com as tuas palavras. Se você tem motivos, agradeça a Deus. Aí a pessoa fica: aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus, oh, glória a Deus, aleluia. Mas não foi isso que eu falei para você falar. É que o vocabulário é tão curto que ele não pensa. Porque você acabou de participar da ceia, do corpo e do sangue de Jesus, ou daquilo que está representando o corpo e o sangue de Jesus. Você participa da ceia, acabou, vencemos mais uma. Glória a Deus, obrigado Jesus, pela vitória que o Senhor deu para a minha vida na cruz do Calvário. Faça que nem aquele rapaz que eu citei aqui, lá no oceano, tem um lugar que tem 11 quilômetros de profundidade, está dizendo aqui nesse livro, foi lá que Jesus jogou todos os meus pecados, eu estou purificado, a presença dele está na minha vida. Obrigado Espírito Santo por habitar em mim, enche a minha vida. Versículo 27, aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Se você está para baixo, está triste hoje, e está aqui, ou está assistindo, o Espírito Santo que habita em mim, ele está na presença de Deus, ele é Deus, e ele está intercedendo por mim e por você, e Jesus do lado está advogando. Não é advogado, ele está advogando. De que forma? O diabo acusa, mas você pede perdão, você pede regeneração, e quando o diabo fala, aí o Jesus fala, espera um pouquinho, ele já falou comigo, ele já foi perdoado. O Espírito Santo intercede por nós. Deus, vamos fortalecer aquele ali, aquela ali, porque ele mudou de vida, ele está se esforçando, ela está se esforçando. Aí Deus chama o anjo lá, falou: anjo, vem cá, que mais que ele está precisando lá? Ele está precisando de uma ajuda financeira. Pois então leva lá para ele ajuda financeira. Aí o diabo vai de alguma forma na dimensão espiritual, como aconteceu com Daniel, tentar barrar o anjo. Aí o anjo vem para cá, o anjo vai para lá, e o inimigo, não, você não vai passar, você não vai levar a bênção para aquele cara, nem para aquela mulher não, você não passa, daqui você não passa. Passo sim, porque eu estou indo em nome do Deus vivo e poderoso. Pode demorar uma hora, pode demorar um dia, pode demorar um mês, pode demorar um ano, Deus responde, Deus manda a resposta, Ele é o nosso Deus, aleluia, a Ele toda a honra e glória, aleluia. No Salmo 51, 11, por que você acha que Davi falou assim: não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito? Por que você acha que Davi falou isso? Ele tinha pecado, ele sabia que havia uma sentença sobre ele, e ele falou: eu sou pecador, eu reconheço, eu errei e feio, errei o alvo e feio, mas Deus tem misericórdia de mim, tem misericórdia da minha vida. Ó Senhor, quando eu leio esse texto, eu subentendo o seguinte: da mesma forma que ele fala para Deus assim: Deus, olha, o Senhor pode tirar o meu reinado, o Senhor pode tirar o meu palácio, a minha riqueza, pode tirar o que o Senhor quiser, só não tires de mim o teu Espírito Santo, porque sem o teu Espírito eu não vivo. E eu vejo o crente hoje mais preocupado com ganhar dinheiro ou com pedir dinheiro, pedir coisa, do que pedir a presença do Espírito Santo. Salomão foi o cara, o tema de hoje, né, no devocional. Salomão foi um cara que, quando ele teve a oportunidade diante de Deus, ele podia ter pedido riqueza, ele podia ter pedido reconhecimento. O que o texto diz? Ele chegou e falou assim: Deus, eu sou muito jovem, eu preciso de sabedoria para reinar sobre esse povo. Aí Deus deu para ele sabedoria, riqueza e reconhecimento. Porque quem sabe buscar a Deus, busca a Deus e a sua presença, busca a Deus e o seu reino, e as demais coisas Deus vai acrescentando.
Irmão, entenda de uma vez por todas nessa manhã a importância do Espírito Santo sobre a tua vida. Pedro, na sua primeira pregação, em Atos 2:38, eu estou terminando aqui, Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Aleluia! É uma promessa de Cristo para nós. Ele foi, mas o seu Espírito ficou, e Ele vai voltar. Enquanto nós estivermos aqui, quando Jesus ainda não voltar, estivermos aqui, o seu Espírito está habitando no seu povo, no povo que se chama pelo seu nome. Para quê? Para dar riqueza? Não, para a gente mostrar para as pessoas que mesmo no meio da imoralidade, da incerteza, da crise, da pandemia, da dificuldade, temos um Deus que não vai deixar essa luta nos matar, nem o desespero nos tomar. O choro dura uma noite, mas a alegria vem. Por quê? Porque eu tenho um Deus. E por que eu sei que eu tenho um Deus? Porque o seu Espírito habita em mim, e Ele fala, Ele testifica com o meu Espírito. Amém? Provavelmente, meus irmãos, é necessário que a gente abra a mão de algumas coisas de nossas vidas. Versículo 13 de Lucas 11, Jesus disse assim: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. Você sabe que antigamente, a gente já teve aqui cultos específicos para as pessoas pedirem, buscarem, desejarem o Espírito Santo. Não, é o culto do Espírito Santo, então vamos reunir. Irmão, o Espírito Santo está em todos os cultos. Não precisa ter um culto específico não, pode ser só 2 ou 3 reunidos, começar a pedir, o Espírito Santo vem, batiza, capacita, fortalece. Lá no livro de Ezequiel, no capítulo 36, versículo 27, para aquele povo de antigamente, Deus disse assim: e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observais, ou os observeis. O que o profeta Ezequiel falou para aquele povo? Gente, Deus está dizendo, Ele vai colocar o Espírito dele em vocês. Para quê? Para que vocês lembrem. Aí era um negócio, me permita essa expressão, meio que limitado. Mas veio Jesus, a plenitude de Deus veio, o reino dos céus veio, instalou o reino dos céus nessa terra. E todo aquele que o recebeu como Senhor e Salvador passou a ser a habitação do Espírito Santo. Que Espírito é esse? Aquele que capacita, aquele que fortalece. E a Bíblia diz que Ele distribui dons, a Bíblia diz que Ele intercede por nós, como nós vimos, a Bíblia diz que Ele capacita, a Bíblia diz que Ele dá força. A Bíblia nos ensina muitas coisas sobre o Espírito Santo, e o legal é que esse Espírito Santo, junto com Jesus e Deus, estão aqui nessa manhã, e estão em nós. Zacarias também disse, capítulo 4, versículo 6, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força, nem por violência, mas pelo Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. E Paulo entendeu isso quando ele escreveu lá, gente, a nossa luta agora não é contra carne e sangue, a nossa luta é contra os principados, potestades, dominadores deste mal, deste século que querem trazer o mal. A nossa luta é contra eles. E como é que a gente luta? Orando. Como é que a gente luta? Crendo. Existe uma casta demoníaca que está tomando todas as zonas celestiais do mundo todo. Mas ainda assim, existe um Deus que está sentado no seu trono de glória. E quando alguém aqui nessa terra que o serve de todo o coração, olha para Ele e diz, Senhor, eu estou aqui, eu preciso de Ti, Senhor, tem misericórdia de mim.
Deus vem, Deus intervém. E Ele quer intervir hoje aqui na minha e na tua vida, aleluia. Sabe, meus irmãos, não tem como eu e você fugirmos da presença de Deus. Não tem como fugir. Deus é Deus, Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. O salmista Davi sabia bem disso. No Salmo 139, o último texto, ele escreveu assim: para onde eu poderia escapar do teu espírito? Para onde eu poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali, a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Irmãos, o que eu quero te mostrar com isso hoje? Igreja, eu e você, nós somos o lugar da habitação do Espírito Santo. Nós precisamos entender isso desse século 21. Precisamos entender que nós estamos aqui, o propósito de Deus, a gente está aqui, é para Ele se conectar e falar com a gente. É por isso que eu falo de culto, de vir ao culto. É por isso que eu falo que é importante você estar aqui, participar da ceia, porque você ouve. E a fé vem pelo ouvir. O que? A palavra de Deus. Quando você ouve a palavra de Deus e grava no teu coração, você foge do pecado, você resiste o diabo e ele começa a fugir de mim e de você. Deus quer nos dar a vitória sempre. Vou repetir, Deus quer nos dar a vitória sempre. Pastor, então por que ela não vem sempre? Porque eu e você ficamos devendo nos cultos, ficamos devendo dia a dia. Nós precisamos praticar, verbalizar mais a palavra escrita de Deus, e ela está aqui. Eu só vou conseguir falar o que está gravado no meu coração. O salmista escreveu: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. O salmista escreveu: a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Então eu pego a palavra, eu leio, eu entendo o que está escrito aqui, então eu falo. Por quê? Porque eu creio no que está escrito aqui. Essa palavra pertence ao nosso Deus, o seu Espírito habita em nós. Aí eu pergunto para você: o que mais você precisa? Se conectar. Todo dia, toda hora. Começa por agora. Vamos orar juntos? Vamos ficar em pé?